Toji Fushiguro morreu antes de Jujutsu Kaisen começar, e mesmo assim, ele é o responsável pela história inteira. Porque ele foi o primeiro a conseguir enganar o destino. Foi assim que a Riko morreu, e foi assim que Jujutsu Kaisen começou. Para entender como o Toji conseguiu fazer isso, primeiro você precisa entender uma regra que existe há 1000 anos. Tudo começa com 3 figuras. A Tengen, que tem a técnica da imortalidade, e é ela quem controla as barreiras que prendem a maior parte da energia amaldiçoada dentro do Japão. Porque assim, ela impede que existam feiticeiros e maldições em larga escala no resto do mundo. Tem também o receptáculo do plasma estelar, que é uma pessoa compatível com a Tengen, que ela pode assimilar para resetar a sua evolução, já que se passar muito tempo, ela pode perder a humanidade e virar um perigo onisciente. E tem o usuário dos 6 olhos, que é a figura com maior poder. Esse usuário serve para garantir que a Tengen vai assimilar o receptáculo do plasma estelar com sucesso. Esses 3 estão ligados pelo destino, ou melhor, pela causalidade. Todos os eventos vão acontecer para que a Tengen consiga assimilar o receptáculo e o usuário dos 6 olhos proteja esses 2. O mundo sempre dá um jeito disso acontecer há 1000 anos. E como isso rola na prática? O que aconteceria, por exemplo, se a Riko fugisse naquele dia? Se isso rolasse, o universo ia se adiantar para garantir o resultado. Então, ou apareceria um outro receptáculo desconhecido querendo ser assimilado na hora, ou então nasceria um bebê compatível naquele dia e ele seria trazido. Tudo isso acontecendo enquanto o arco se desenrolava. Tudo isso está conectado pela energia amaldiçoada. Porque em Jujutsu Kaisen, ela não é só uma fonte de poder, ela tem uma relação bem mais complexa com a comunidade. Ela manipula acontecimentos, ela evolui e dá até para dizer que ela quase tem vontade própria. Então todo mundo que tem energia amaldiçoada é afetado por esse destino. E isso que eu tô falando não é uma teoria sobre como acontece. A própria obra já mostrou o destino se autocorrigindo. É por isso que no passado, quando o Kenjaku desviveu tanto o receptáculo quanto o portador dos 6 olhos quando bebês, isso não adiantou de nada. Porque os dois nascem na mesma época para o usuário dos 6 olhos se desenvolver e ficar forte o bastante para escoltar o receptáculo. Se o Kenjaku matou os 2 bebês, o que o destino fez foi fazer com que o próximo bebê do clã Gojo, que nasceu logo depois disso, herdasse os 6 olhos pouco tempo depois. Nisso ele ficou escondido, se desenvolveu e ficou forte bastante para dar uma surra no Kenjaku alguns anos depois, no dia da assimilação. Tá vendo? O mundo coopera para que, na hora certa, tanto a Tengen, quanto o receptáculo do plasma, quanto o usuário dos 6 olhos estejam juntos. Porque tanto o Kenjaku quanto todos esses têm energia amaldiçoada e estão no radar do destino. Então, normalmente, matar Riko ou Gojo não mudaria em nada o destino, porque o resultado sempre seria a assimilação acontecendo conforme previsto. Mas é claro que em 2006, as coisas não aconteceram normalmente. Quando eu falo que a energia amaldiçoada quase que tem vida própria, é porque essa força sempre coopera para o destino ser cumprido. Então o que aconteceria, por exemplo, se em vez do Toji fosse um feiticeiro muito forte enfrentando o Gojo lá naquele dia? O Toji derrotou ele, mas não matou. Então o que aconteceria se fosse uma pessoa com energia amaldiçoada e se ela finalizasse de verdade o serviço? A resposta é que ele nunca perderia. E agora, vai entrar uma interpretação minha, ou seja, não precisa levar ao pé da letra. Você já sabe que a energia amaldiçoada é como uma balança. Tem o lado dos humanos e o das maldições. Quando o Gojo nasceu, a energia amaldiçoada já tinha feiticeiros e maldições fortes e fracos com níveis diferentes cada um. Se a causalidade precisa garantir que a assimilação protegida pelos 6 olhos vai acontecer, então o surgimento do Gojo como o feiticeiro mais forte daquela época faz parte dessa estrutura. Porque assim, ninguém dentro desse sistema da energia amaldiçoada conseguiria derrotar ele. O Satoru foi programado para ser o mais forte. O universo já sabia que não existia ninguém com energia amaldiçoada mais forte do que ele naquele momento. E é aí que entra o protagonista do vídeo. Porque se a causa e efeito só trabalham manipulando quem tem energia amaldiçoada, logo um ser que não tem nenhuma é invisível. As restrições celestiais são como deficiências, mutações que não deviam acontecer nunca. É tipo um ser humano nascer com asas. A nossa biologia e todo o nosso ecossistema não prevê e não sabe como reagir a um indivíduo assim. É o que acontece entre o destino e o Toji. Ele nasceu forte demais para compensar a ausência de energia amaldiçoada. Então o que levou o Gojo a ser derrotado naquele dia foram 2 coisas. Primeiro, o destino não enxergou que existia alguém do nível do Toji. Então o cálculo da quantidade de poder que o bebê Gojo recebeu ficou incompleto. Porque esse cálculo envolve tudo que tem energia amaldiçoada, sejam eles feiticeiros ou ferramentas que eles poderiam usar contra
outro usuário dos 6 olhos. E segundo, é que essa força do Toji, somado ao preparo e às armas que ele usou, ultrapassavam as capacidades do Gojo naquela época. O destino não considerou a força do Toji porque ele não estava dentro do ecossistema da energia amaldiçoada. Por isso o Gojo perdeu e ali o destino foi quebrado. Porque o universo não se antecipou em nada para a chegada do Toji. O preparativo que a energia amaldiçoada fez foi só criar um usuário dos 6 olhos extremamente forte, porque naquele ponto ele daria conta de qualquer feiticeiro, então não precisaria nascer um receptáculo do plasma estelar reserva, por exemplo, porque o previsto era o Gojo conseguir lidar com qualquer ameaça. Mas isso não aconteceu, e assim a Riko foi morta e a assimilação não aconteceu. Foi aí que veio a quebra da causalidade. A Tengen evoluiu e a história entrou em uma nova linha. E aliás, tem uma chance enorme de você estar fazendo parte de uma estatística muito preocupante aqui do Lote Abissal. 92% das pessoas que assistem os vídeos do canal não são inscritas. Então, se você estiver gostando do vídeo, se inscreve aí e vamos tirar esse número do lugar. Agora voltando, a interferência do Toji impactou 3 linhas diferentes. Primeiro, quando a Riko foi morta, o Geto também foi derrotado. E esse foi o primeiro gatilho para a quebra mental do Suguru. Eu falo especificamente disso nesse vídeo aqui, mas foi esse acontecimento que iniciou tudo. Com isso, o Geto se revoltou contra o colégio e virou um criminoso. Isso levou ele a ser morto pelo Gojo em Jujutsu Kaisen 0. Assim, o Kenjaku se esgueirou e pegou o corpo do Suguru. E agora, o Kenjaku tinha a manipulação de maldições e podia capturar a Tengen, que inclusive evoluiu e se tornou algo mais próximo de uma maldição. Com isso, todo o plano do jogo do abate, da assimilação do Japão, pôde entrar em prática. E o verdadeiro homem por trás de tudo isso foi Toji Fushiguro. A segunda cadeia de eventos é sobre o Gojo, porque antes do arco do inventário oculto, ele era egoísta e não achava que os fortes deviam proteger os fracos. Assim como ele também não tinha revolta o bastante para querer mudar o mundo do Jujutsu. A morte da Maná e o rompimento com o Geto foram os gatilhos para o Satoru ter essa mudança. Com isso, ele se revoltou contra as injustiças de um sistema que sacrifica os jovens para serem assimilados e executados por medo do desconhecido e que usa o Jujutsu não para proteger os mais fracos, mas para assegurar a dominância de quem comanda. Ele construiu uma trajetória visando mudar o mundo pela educação. Foi só por isso que mais tarde ele conheceu e salvou o Yuta, o próprio Itadori, o Megumi e a Maki. E a terceira conexão é ainda mais absurda. Porque o Gojo derrotou o Toji e ficou sabendo que o filho dele seria vendido para o clã Zenin. Nisso ele cancelou a venda e adotou o Megumi como aluno. Ele foi um estímulo para o Gojo como professor, porque agora ele tinha um jovem com potencial enorme para lapidar, para impedir que as 10 sombras ficassem nas mãos de uma pessoa corrompida pelo clã Zenin ou pelo alto escalão. E em um dado momento, em junho de 2018, o Megumi foi enviado para achar um dedo do Sukuna em uma escola e conhecer o Itadori Yuji. E no meio da confusão com as maldições, o Itadori engoliu o dedo do Sukuna para salvar o Megumi. A partir daí, toda a história de Jujutsu Kaisen começa. O homem que matou a Riko também é o responsável pela entrada do protagonista na história. E isso abre outra pergunta. Se a existência do Toji foi tão importante, então o que aconteceria se ele não existisse na história? Resumindo bastante, a assimilação acabaria acontecendo de um jeito ou de outro, assim a Tengen não evoluiria e o Geto não necessariamente passaria pelo mesmo colapso, e sem o colapso do Geto, o Gojo não necessariamente mudaria a sua visão de mundo e viraria professor. Sem o Toji, não existiria Megumi, e se ele existisse, mas só não tivesse se envolvido naquela confusão do arco do inventário, o Megumi seria vendido para o clã Zenin. De qualquer jeito, ele não encontraria o Itadori na escola naquele dia e a história não aconteceria do jeito que nós vimos. Além de que agora, o Kenjaku não conseguiria mais colocar o seu plano em prática. É claro que o destino do Yuji, do Sukuna e dos outros fica difícil de prever, até porque a gente está falando de uma história alternativa. Mas o ponto é que, se a gente tira o Toji, a gente está tirando o primeiro dominó que levou até a história de Jujutsu Kaisen que a gente conhece. É curioso, porque o Toji queria dinheiro, ele queria provar alguma coisa pro mundo que o rejeitou. Ele não queria criar o apocalipse do Jujutsu, não queria transformar o Gojo no professor que a gente conhece. E também não queria colocar o Itadori no mundo Jujutsu. Mas mesmo sem querer fazer nada demais nesse mundo, ao escapar da equação do destino, o Toji acabou fazendo Jujutsu Kaisen acontecer. E enquanto eu fazia esse vídeo, me deu uma vontade gigantesca de explicar toda a dinâmica que existe entre o destino, a energia amaldiçoada e como ela age nos feiticeiros, nas famílias, só que isso ocuparia demais o tempo do vídeo. Então, se você quiser que eu faça um vídeo especificamente sobre a energia amaldiçoada, por favor, comenta aí, porque eu preciso muito do seu apoio para conseguir fazer.
E se você chegou até aqui, faz o padrão, deixa o like, hypa o vídeo e se inscreve se você não tiver inscrito ainda. O Lote Abissal tá num momento de crescimento muito importante, em que cada inscrito, cada comentário, cada like ajuda demais o vídeo a ser distribuído. E experimenta também clicar em algum vídeo que tá aparecendo aqui do lado, você pode gostar bastante dele também. Então a gente se vê daqui a alguns segundos. Tenha um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Valeu!